Shalom, shalom, todos sois bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Shalom, Deus abençoe. Bora. Amados, deixa eu aproveitar já falar algo aqui, não é? Ontem chegou a notícia que o Telegram ia ser desativado e todas as coisas ali que eu creio que a maioria dos irmãos já sabem, não é? E o que acontece normalmente quando vem uma notícia dessa e a gente está acostumado às vezes a ouvir o apóstolo, ouvir a gente? Normalmente acontece, nós ficamos assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vira aquela murmuração, aquela coiseira. Primeira coisa que devemos fazer, amados, é entender que nós estamos nas mãos do Senhor. E toda informação que precisarmos saber, ou formação do nosso caráter cristão, nosso caráter ministerial, vai chegar até nós. Então, tenha paz. Chegou a notícia, ore e repreenda, Senhor, eu estou me alimentando desse curso, dessas aulas, eu gostaria de continuar, me ajuda, abre um caminho, abençoa para que ninguém fique para trás. Tome atitudes espirituais, porque senão nunca teremos uma modificação na nossa mente e continuaremos naquele processo eterno de sermos murmuradores. Aconteceu um obstáculo, querido e querida. Não é fácil, verdadeiramente não é fácil. Também não estou falando que é fácil, mas procure ter uma postura mais espiritual possível. Não fique lançando palavras de ordem contra o governo. Ah, esse fulano de tal, e põe um apelido, né? No pirulito, careca de não sei o quê, aquelas coisas que a gente fala, não é? Guarde seus lábios, aprenda que nos nossos lábios há muito poder. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, nos direcione, dê capacitação para aqueles que estão envolvidos nisso, a minha vida, a vida do apóstolo Éder, as outras lideranças, porque temos, o apóstolo Éder tem muitos grupos, não é? E nós sabemos que o WhatsApp é uma mídia mais limitada, tanto na parte de compartilhar arquivo, quanto a quantidade de pessoas, não é? Então, nós, às vezes, gastamos muito tempo, amados, focando e liberando palavras de derrota, de vitória. Senhor, e agora? O que eu faço? Procure sempre fazer a guerra no lugar de paz. Ninguém está falando para sermos omissos, tolos, não enxergarmos uma manipulação por trás disso. Sim, existe uma manipulação porque uma agenda precisa ser cumprida, não é? Uma das nossas irmãs nos lembrou disso, não é? A missionária Fátima falou: existe uma agenda aí para ser cumprida e algumas coisas precisam acontecer. Agora, se nós tivermos uma mentalidade de um povo que murmura, nós não conseguiremos muita coisa, amém, amados? Muito pelo contrário, nós conseguiremos ficar com os nossos pés presos e às vezes aprisionamos outras pessoas ainda. Amém? Em nome de Jesus, era isso que eu queria falar agora no primeiro momento, e vamos procurar fazer o máximo, auxiliarmos uns aos outros. Então, se você vir alguém pedindo socorro ali, eu não estou conseguindo entrar, isso, aquilo, procure ser um auxiliador. Um dos lugares onde Deus coloca as nossas vidas, amados, é no lugar de solucionadores de problemas. Se nós tivermos essa habilidade de nos apresentarmos como aqueles que solucionam os problemas, nós seremos muito visitados pelo Senhor, porque aqueles que querem solucionar problemas precisam estar habilitados para isso. Então, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, no que eu posso ajudar? Que daí lá no grupo, né, tem algumas pessoas que ficaram, né, não sabem ainda o que fazer. Bom dia, irmã Márcia. Então, nós precisamos ter o entendimento, o que eu posso fazer para ajudar? Então, tenha essa postura, boca fechada, profetize palavras de vitória, palavras de ordem. Senhor, nosso grupo não vai parar, nós vamos abraçar o maior número de pessoas possíveis. Nós precisamos levar essa palavra. Senhor, eu estou gostando da palavra, a palavra está verificando. Palavras de ordem que sejam pertinentes ao reino ao qual nós pertencemos. E depois estender as nossas mãos àqueles que de alguma maneira possam ter ficado para trás. Amém? Solucionar problemas e não aumentar, dar volume ao problema. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, amado. Hoje nós vamos continuar a respeito de demolir os outros altares. Quais são as armas que Deus nos deu para demolir os altares que o adversário levanta? Bom, então hoje nós já vimos, né? Uma arma que nós podemos usar para demolir os altares da murmuração. É termos um coração grato, esperto, liberando a palavra do Senhor. Pode falar, pastor. Essa parte do ajudar, às vezes a gente faz muito como uma loja que tem aí, está escrito atrás na camiseta, nas costas do caboclo, assim, está escrito assim, posso ajudar? Aí você cria uma expectativa. Quando você está dentro da loja e tem uma dificuldade, você está procurando, você olha um posso ajudar daquele e fala, resolveu o meu problema.
Aí você vai na pessoa e faz a sua pergunta, expõe a sua necessidade e ele não te ajuda, porque ele só tem um título. Ele só tem uma camiseta que a empresa obriga ele a vestir, só que ele não está disponível, ele não está disposto. Ele foi talvez ensinado, mas não quer fluir naquilo. Ele não tem a mínima afinidade com o posso ajudar. Está só na camiseta. E às vezes nós estamos como crentes, a mesma coisa. As pessoas olham para nós e veem um posso ajudar. E nós estamos perguntando, posso ajudar? Só que quando chega, é um sepulcro caiado, é só uma fachada. Não temos nada para oferecer, não queremos oferecer, não estamos dispostos, disponíveis, não temos uma palavra, não temos uma direção, não temos nada. Não solucionamos problema nenhum. E a pessoa sai dali, então, decepcionada e frustrada porque criou-se uma expectativa que foi totalmente frustrada. Meu Deus. Então, que o Senhor nos ajude a realmente ter uma disposição, uma disponibilidade para ajudar. Quando chegar alguma coisa, crermos que, assim, se estão nos procurando, provavelmente, de alguma forma, nós poderemos ajudar. Ah, tá fora da minha alçada. Você vai achar alguém que tem essa alça aí. É verdade. Alguém vai socorrer. Ah, então para mim não dá. Apóstolo, ó, chegou um negócio que para mim não está dando. Esses dias fizeram uma pergunta para nós, passo. Aí ele respondeu depois. Então, algum jeito eu ajudei. Não tinha informação, mas ajudei. Então, dá um jeito, se vira, para de ser só uma fachada, para de ser só uma camiseta. Tem essência, que a gente possa ter essência, em nome de Jesus. Amém? Aproveitando esse gancho do pastor, abre a tua Bíblia no livro de Neemias, fazendo favor, capítulo 1, para nós entendermos as nossas posturas espirituais diante do Senhor e como elas têm consequência. Neemias, capítulo 1. Vem, está escrito assim, Neemias, capítulo 1, e isso, versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós às vezes falamos shalom, bom dia, e nós podemos parar por aí. E uma vez meu esposo falou para mim, você se envolve bastante com os problemas das pessoas? Eu falava assim, eu não sei, porque as pessoas vêm e começa a falar de seus problemas. Aí ele se interessou em saber como que eu estava abordando. Eu falava, Shalom, bom dia, tudo bem? Aí pronto. Era uma porta que havia para que aquela pessoa falasse, ah, não está bem não, e está assim, assado, cozido, frito. Esse homem, Neemias, ele teve essa disponibilidade. Como está o meu povo? Como está Judá? Como está, né? Jerusalém, a cidade santa do meu Deus, como está? E aí a Nani, junto com os outros que vieram de lá, trouxeram um relatório muito ruim. E a palavra de Deus diz que ele chorou, ele se lamentou, e não ficou apenas nas lágrimas do sentimentalismo. Ele partiu para resolver o problema. E ele pranteou diante de Deus, jejuou, e Deus abriu uma porta de escape para aquele povo. E ele reconstruiu os muros daquela cidade, as portas daquela cidade em 52 dias, porque Deus lhe deu o comando. Então, amados, é exatamente isso que nós estamos falando. Às vezes nós temos um sim nos nossos lábios. Ah, o que você precisa? Bom dia, tudo bem? Só que não estamos preparados para a resposta. Aí vem aquela pessoa, às vezes, derrama, né? Toda a vida dela. Ontem mesmo eu estava na minha casa e chegou uma quantidade de mensagens e eu falei, Senhor, é muita responsabilidade. Tem muita gente se abrindo, contando coisas particulares, coisas às vezes que levaram anos para confiar em alguém. É muita responsabilidade. Então, querido, quando você perguntar tudo bem, esteja preparado para a resposta. Esteja habilitado para fazer algo.
Porque senão, querido, será um tudo bem vazio, será um jargão, como é às vezes um bom dia, e nós estamos com um péssimo dia e estamos liberando um mau dia para a pessoa também, porque estamos ruins por dentro. Então, ontem ficamos conversando, eu e meu esposo, a respeito de batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Hoje nós vamos tratar disso. O que é batalha espiritual? O que verdadeiramente nós pensamos ser batalha espiritual? Porque entramos num lugar de tanto misticismo, amados, de tantas coisas que estão fora da palavra, às vezes começam até com o princípio da palavra de Deus e nós permitimos uma expansão tão grande dessa palavra que vamos nos desviando, saindo da prática, que a palavra de Deus é extremamente prática, e vamos entrando naquilo que são as coceiras dos demônios para nós, nas facilidades, nos atalhos que o próprio adversário quer oferecer para nós. Nós saímos, sim, shalom, pastora Joselma. Então, nós saímos daquilo que é a centralidade do Cristo vivo e nos tornamos inimigos da cruz, porque queremos aqueles atalhos. Ah, me falaram que se eu invocar o anjo pulando de tal, vai dar bom. Ah, me falaram se eu vestir a armadura de ponta cabeça, se virar de ponta cabeça, puser as pernas para cima na cama, vai dar bom. Ah, me disseram se eu der pirulim pim pim para lá papá, vai dar bom. E nós saímos da centralidade da cruz. Qual é a batalha espiritual de maior nível que você e eu possamos fazer? É aquela que está lá em Tiago, amados. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a maior batalha que nós podemos fazer. É uma batalha espiritual de alto nível. E o que a batalha espiritual ela quer trazer para nós? Ela quer trazer uma instrumentalidade. Por que estamos nessa escola? Porque nós temos instrumentos para usarmos na guerra, na batalha espiritual. E às vezes gastamos tanto tempo em detalhes, o que acontece conosco? E aí nós ficamos procurando o que o nosso irmão está fazendo diferente, e aí nós falamos, não, o meu é assim, e brigamos por aquilo. Então o Senhor está falando conosco, olha, querido, querida, você faz a batalha espiritual nos tempos e nas estações, não brigue com aquele que faz em tribunais. Shalom, shalom, irmã Rosineide. Então, se você está fazendo a sua batalha espiritual através de uma identificação, levando um peitoral diante do Senhor em arrependimento, você é um sacerdote diante de Deus, não fique brigando com aquele que pegou as frequências daquele mês, estão apresentando diante de Deus a frequência daquele mês e desligando aquela frequência. Então, o que Deus falou assim, amados, no profundo do meu coração, e parece que Deus nem queria parar de falar disso, eu achei tão interessante, que Deus foi trazendo na minha mente a argumentação. Ele falou assim, a minha igreja, eu buscando as armas para falar, né? E Deus falando, a minha igreja tem endeusado os seus compartimentos. Ou seja, a mão tem se auto-endeusado, os olhos têm se endeusado, tem se colocado acima. Então, amados, o que Deus está falando para nós, quer fazer batalha espiritual? Conheça o meu coração. E veja aquilo que eu tenho de disponível para você. E, por favor, não endeuse isso. Amados, quantas vezes eu estou falando de mim? Shalom, irmã Delma, glória a Deus. Quantas vezes eu estou falando de mim? Ah, fulano está com esse problema. Ah, se viesse para a libertação, o problema estava resolvido. Ah, e o outro fulano. Ah, se chegasse nas minhas mãos, estava resolvido. Entende? Como se Deus não tivesse outra saída. Amados, houve uma moça que eu me lembro, ela teve um problema de entrar no banheiro e tinha uma pessoa ali que estava passando mal e a pessoa estava vomitando e ela passou ali naquele banheiro, no caso, e quando ela saiu de lá, ela não era mais a mesma. Algo se anexou à vida daquela moça. E ela não conseguiu ser mais a mesma durante um bom tempo. Ela falou, Senhor, o que me tocou? O que me tocou? O que me tocou? O que me tocou? E Deus não falava nada com ela, essa boca é minha. Não falava. Até que um dia ela foi numa ministração de louvor e numa adoração assim tremenda, ela percebeu que aquilo saiu dela. Ela não foi para o arrependimento, ela não foi para a confissão, ela não foi para a renúncia, ela não foi para ato profético, ela não fez absolutamente nada disso. E aquilo a libertou. E aí, o que acontece às vezes? Às vezes a gente pega aquele louvor, aquela manifestação e falamos, agora todo mundo, para ser liberto, precisa entrar numa atmosfera de louvor, de adoração. Porque aqui no caminho, não, querido, essa é uma das manifestações do poder de Deus. Essa é uma das manifestações. Se nós pegarmos ali a vida de Jesus Cristo, nós vamos ver, por um determinado cego, ele falou, saia dessa aldeia, o cego de Betsaida, saia dessa aldeia, vem cá que eu vou curar você fora daqui.
Para outro, ele foi lá para falar da universalidade do pecado. Os discípulos perguntaram: olha, quem pecou? Esse homem é cego de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais? Jesus falou: ninguém pecou. Mas para mostrar a universalidade do pecado, Jesus foi, cuspiu na lama, falou: eu vou misturar a minha natureza viva, a minha saliva, a água viva que está dentro de mim, vou misturar nessa lama, vou pôr nos olhos dele, mandar ele lá no Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer uma obra e vai descortinar quem eu sou, e ele vai ser salvo, ele vai ser limpo da cegueira dos olhos e da cegueira espiritual. Jesus fez isso. Para outra, ele chegou: saiam, todo mundo. A menina que estava morta, a filha de Jairo, saiam. E executou o milagre ali. Exatamente, pastora. Libertação não é receita de bolo, e nada que fazemos na presença de Deus é uma receita de bolo. Então, aqui estamos tentando fazer com que você e eu, nós que aqui estamos, tenhamos um bom arquivo para Deus poder puxar na hora certa. A palavra de Deus diz que você e eu devemos ser conhecedores da palavra para que possamos manejar bem a espada da palavra. Então, quando nós queremos nos manifestar em cura e libertação, seja para qual serviço na casa do Senhor, sermos pregadores, precisamos dar acesso ao Pai para que haja arquivos dentro do nosso coração. Então, estamos aqui falando de tempos e estações, dentro do limite que temos. Estamos aqui falando a respeito, olha, existe uma identificação para você. Ezequiel 22:30. Vai lá, entenda aquilo. Olha, procurei alguém que se colocasse na brecha para que eu não viesse ferir esse povo, mas não encontrei ninguém. Então, você é o intercessor, você é um libertador, se coloque na brecha. E aí, quando você está descendo na brecha, às vezes Deus vai te levar no lugar de cativeiro daquela pessoa e vai fazer você sair juntamente com o Cristo vivo para arrancar aquela pessoa do lugar de cativeiro. Às vezes o Senhor vai te usar para dar ordem de comando: cresce, cresce. Nós vimos já pessoas crescerem espiritualmente dentro do lugar de cativeiro e depois elas saírem com as próprias pernas. Nós também já vimos pessoas nas quais pegamos pelas mãos e tiramos aquele lugar de cativeiro. E às vezes também invocamos a luz do Senhor e falamos: Jesus, se o Senhor não for lá e tirá-la, essa pessoa não vai sair. Porque cada alma tem uma manifestação. O importante é sabermos que Jesus liberta e que há um princípio da palavra de Deus para isso. Mas se nós apegarmos nisso como o único caminho que tem, se normatizarmos isso, no sentido de falarmos: isso aqui é o Deus, amados, não vai dar certo. Veja bem, na experiência minha do pastor Alexandre, nós vimos um ministério inteiro cair, porque não queriam o auxílio de determinadas linhas de fundamentos, por exemplo, a respeito de libertação. O ministério inteiro caiu, porque eles desprezavam o ministério de libertação. E quando chegou a hora deles saírem de um lugar onde o adversário os havia cativado por conta da rejeição, por conta da linhagem espiritual maligna, como eles rejeitaram tanto a parte de libertação, o que aconteceu? Eles não conseguiram ser alcançados. Infelizmente, caíram. Mas caíram por quê? Porque o ministério de libertação era a última bolacha do pacote? Não, eles caíram por causa da soberba do coração deles de desprezarem aquilo que os irmãos tinham para oferecer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não despreze o teu irmão porque ele não tem aquilo que você tem. Não despreze, amados. Essa palavra está muito forte desde ontem. E é como eu estou falando, olha, vou ler aqui, ó, nenhum dos recursos que temos deve ser endeusado. Isso é muito sério. Vemos o endeusamento de práticas espirituais. Ah, não. Se você não orar em línguas, você não vai a lugar nenhum, porque a língua te edifica. Não, porque a língua, e aquilo lá toma um lugar de Deus. Shalom, pastora Sueli. Ele tem manifestações, ela tem a língua, as revelações, ela tem a manifestação de Deus, mas ela não é Deus, Deus é uma pessoa. E isso são manifestações, são emanações do nosso Deus para nós, são ferramentas de guerra. Cuidado, querido. Amados, nós vimos tanta manifestação. Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui eu coloquei assim, ó, não diminua Jesus, não eleve as suas capacitações e manifestações, as suas ferramentas, não eleve a sua multiforme graça e sabedoria ao patamar de Deus. Isso é extremamente perigoso, porque vai nos lançar um contra o outro. Parece repetitivo, amados, mas eu vou falar como Paulo. É melhor que eu fale muito bem falado isso, e não me tenha por repetitiva, porque isso é um zelo do meu coração por você. Paulo expressou isso para das igrejas que ele escreveu, para um dos filhos espirituais que ele escreveu. Porque nós vemos as pessoas caírem de cara no chão, porque estão ensoberbecidas por causa daquilo que tem. Ah, não, mas você não usa tempos e estações?
E olha a gente de cima e embaixo e nos desprezam no coração. Ah, mas você não sabe o que quer dizer Zain? Amados, uma vez eu vi uma pregação, uma ministração do apóstolo José Garrido, que é a cobertura do nosso apóstolo Éder, ele falando só a respeito dos nomes dos cantores que Davi levantou para o turno de 24 horas de adoração por 7. 7 dias da semana, 24 horas de adoração. E o apóstolo Joséir foi e começou a falar do nome dos cantores. Deu uma pregação maravilhosa. Eu fiquei impactada. Ele trazendo a respeito dos sons. E aí, isso aí eu já tinha de hábito. Mas aí eu comentei com meu esposo e falei, olha, eles pegam assim, lá do hebraico, às vezes são um pouco mais profundo. Aí meu esposo foi fazer, eu já estava fazendo, mas há uma graça sobrenatural na vida daquelas pessoas para entrarem e encontrarem um fundamento que às vezes aos meus olhos estão encobertos. Por quê? Porque ele tem uma manifestação no reino de Deus, eu tenho outra, meu esposo tem outra. Então podemos até pegar, amados, para termos um conhecimento, falar, olha, em grego quer dizer isso, em hebraico quer dizer aquilo. Mas aquela manifestação de uma capacitação sobrenatural de fazermos uma pregação inteira baseada nos nomes, às vezes não foi liberado para nós. Esses dias mesmo trouxe uma palavra aqui a respeito de alguns nomes, não é? Os valentes de Davi. Foi tremendo, mas aprove ao Senhor me dar aquele dia, não é algo habitual da minha vida. E nós pegamos e fazemos guerra por isso. Então, o que é verdadeiramente batalha espiritual? Batalha espiritual é usarmos tudo quanto temos de revelação de Deus, de entendimento, da multiforme graça e sabedoria de Deus para arrancarmos as pessoas das trevas e transportá-las para a sua maravilhosa luz. Ontem meu esposo falou, é devolver as pessoas ao projeto original, ao Éden, ao Criador, não é simplesmente ao Éden, mas devolver a pessoa ao projeto original. O projeto original está em Deus. Então, nós temos as instrumentalidades que o Pai deixou para nós chegarmos e falarmos para a pessoa, qual é o teu problema? Agora, observe, amados, que normalmente nós precisaremos passar por algo chamado um arrependimento. Essa moça que entrou em adoração, ela começou a falar, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. E ela saiu daquele lugar de vômito, de passar mal, de ter aquelas manifestações daquilo que ela recebeu no banheiro. De alguma maneira, Deus a tocou e entrou uma adoração tão grande no coração daquela mulher que aquele arrependimento, ainda que não lhe passou pelos lábios, deve ter lhe chegado ao coração de uma maneira sobrenatural. Aquela transferência de natureza santa expulsou a natureza pecaminosa que tinha feito link com o adversário. Mas nós queremos observar a manifestação de acordo com aquilo que conhecemos. Vamos falar um pouquinho a respeito da identificação que eu estava falando. Você vai entrar com qual peitoral? Quando nós falamos a respeito de identificarmos com os pecados das pessoas, Jesus falando, olha, eu tenho alguém que possa se colocar na brecha para que eu não fira essa terra. Então, o que nós vamos fazer, amados? Nós vamos lá, pegamos as vestes dos sacerdotes, no Velho Testamento, olhamos para aquelas vestes e vamos ver o parâmetro. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Sim, nós podemos manipular, copiar, idolatria. E aí vamos chegar lá, não vai funcionar, eles vão voltar com aquela carinha, assim, fracassados. Aí vamos lá, tudo aquilo lá que são as vestes sacerdotais, você vai ver que vai encaixar tudo na personalidade de Cristo. Então, quando vamos fazer uma intercessão pautada de identificarmos, meu esposo, você pode contar aquela vez que aquele rapaz, que as pessoas iam expulsar demônio e não saía, e o que você fez por ele, por identificação? Ele estava. E a gente tava para começar o culto e tinha ainda alguns irmãos lá na casa desse irmãozinho lá, desse rapaz. E aí vieram pra, na igreja para chamar alguém para ir lá expulsar o demônio. E tava eu e minha irmã só. Ia começar o louvor. Eu falei para ela, vai fazendo o louvor que eu vou lá. Aí cheguei lá, comecei a orar, expulsar demônio e tudo, e não acontecia nada. E ele estava desacordado. E eu peguei e eu fiz uma oração para identificação, falando, Senhor, ele não tem condições de decidir nada agora. Mas eu quero me colocar na brecha por ele e eu decido acordar, em nome de Jesus. Aí o homem voltou. Então, na verdade, ele estava, não tinha o que fazer, porque ele estava, não sei de que forma, dormindo, expulsava demônio, não saía, chamava, não acordava. Então, ele foi tirado de algum lugar por essa identificação que eu decidi por ele, porque ele não tinha como decidir. Aí ele voltou, como se nada tivesse acontecido. A gente conversou um pouquinho e eu voltei para o culto.
Entendem, amados? Identificação. Se identificou, se revestiu de Cristo e pôde entrar naquele lugar de dormência espiritual onde o som da voz do Senhor não chegava. Alguém teve que decidir por ele. Mas se ele entra de qualquer forma, de qualquer maneira, sem fazer a identificação com o Cristo vivo, ele ia ficar cativo naquela região espiritual da maldade. Amados, às vezes fazemos coisas que verdadeiramente não entendemos. Teve uma vez que chegou um casal aqui na nossa igreja, nós estávamos aqui nessa salinha e conversando com eles, tudo, e o Senhor falou, desligue os pés dela. E eu fui fazer um ato. Eu levei um susto, não é? E eu fui fazer um ato, e conforme eu fui passar as mãos por debaixo dos pés, eu tirei o sapato dela e fui passar as mãos, essa mulher começou a gritar. E eu via nos pés dela, amados, até no meio da perna, assim, subindo, as raízes do inframundo. Mas naquela época eu não sabia o que era inframundo. Entende o que eu estou falando? Então você vai entrando em lugares espirituais, e às vezes não temos nenhum entendimento, mas o Senhor, por querer libertar, nós vamos confiando que o Senhor está nos levando àquele lugar, e verdadeiramente os pés daquela mulher ficaram livres, ainda que ela decidiu mal depois, mas os pés dela ficaram livres para caminhar. Então, o que Deus está falando, que é muito mais, amados, do que nós levarmos na nossa manga aquilo que nós ouvimos alguém falar, aquilo que nós aprendemos num culto, num curso, numa escola, é uma dependência. O libertador e tudo aquilo que quando vamos fazer ao Senhor, ele fala porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí nós pegamos um curso como esse, ou pegamos um curso que tenha mais profundidade teológica, que seja, de alguma maneira, tenha mais profundidade, aí nós pegamos aquilo e vamos absorvendo, absorvendo, é muito bom. Só que na hora de chegarmos lá, de qual mês você é? Ah, eu sou do mês de peixes. Ah, então você é Leviatã. E pegamos aquela pauta e vamos fazer aquela pauta com aquela pessoa do mês de março, fevereiro, março. Tiramos ela do trono de Leviatã, mas não atingimos a alma dela, não atingimos nada. E aí? Ah, é porque eu sei como faz. Como eu falei para vocês, se fulano pudesse vir a mim. Aí teve um dia que Deus falou para mim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Deus precisa nos alinhar, nos ajustar. Então, amados, outra manifestação que podemos usar na batalha espiritual é denúncia. Veja que aquela mulher, a Esther, ela usou a denúncia para poder cativar aquele homem chamado Amã. Ela preparou, ela fez jejum, ela preparou o ambiente, chamou o rei para a mesa. E aí ela pegou e fez uma denúncia. Ela falou assim, sabe o que é? Contra o meu povo foi levantado algo para destruir o meu povo. Nós não fizemos nada. O que aconteceu, Senhor? Falando para aquele rei. E aquele rei falou, quem é esse homem? Aí ela falou, esse feio e mau Amã. Ela preparou um ambiente para a denúncia. É uma arma de guerra, denunciarmos. Mas observe que ela denunciou. Observe que depois ela pediu, depois que aquele homem foi executado, ela pediu para fazer editos. E depois de fazer editos, ela mesma e aquele que era a representação do Espírito Santo de Deus se levantaram para pelejar juntamente com o povo. Então eles conseguiram uma vitória completa e aí eles puderam festejar, fizeram purim. Então, amados, outra coisa que precisamos entender é que as nossas manifestações diante de Deus sejam completas. Observe Davi e Golias. O Davi venceu o gigante. Vou rodar a pedra. Rodou a pedra. E o que aconteceu? Puf, na testa do gigante. E Davi parou por aí? Ou Davi fez mais alguma coisa? Às vezes nós cambaleamos uma mentalidade dentro de nós, mas não cortamos a regência dela total sobre as nossas vidas. Por isso que voltamos para trás. Por isso que fazemos algumas coisas que não entendemos, mas eu já lancei a pedra, já lancei o fundamento, isso aí já está destruído, mas você ainda não cortou toda a regência dela contra a sua vida. Davi, amados, depois que ele se apressou a ir contra o gigante, ele pegou uma das 5 pedras na cabeça do gigante, puf, derrubou o gigante, pôs ele de boca no chão. Aí o que ele fez? Ele correu, pegou a espada daquele homem, imagine um catatal assim, pititico, indo até aquele gigante cabeçudo, a cortar o pescoço dele. Mas ele cortou. E às vezes, amados, nós começamos a cortar a cabeça do nosso gigante, paramos pelo meio do caminho, porque é cabeçudo, não é? Tem o pescoço largo, está querendo nos reger ainda. Mas Davi precisou gastar tempo com a espada, cortando. Se aquela espada tivesse afiada, imagine a força daquele menino. Eu não me lembro quantos quilos pesava a espada de Golias, mas devia pesar muito. E Davi, mesmo assim, se esforçou. Eu creio que veio uma força sobrenatural do Senhor e ele conseguiu levantar aquela espada e dar contra o pescoço daquele homem, daquele gigante. E às vezes nós paramos no meio do caminho. Veja bem, eu coloquei outras manifestações aqui a respeito de
Deus e Dagom. Deus foi colocado junto com Dagom, Deus pegou e executou um juízo, vou paralisar as suas obras. Dagom caiu com os seus pulsos cortados, com as suas mãos cortadas, as obras, as atividades. Aí o povo vai e levanta. Bom, já que vocês não entenderam que eu estou quebrando o poder da atividade deles, então eu vou quebrar o pescoço. E quebrou o pescoço. Deus faz obras completas. Ele vai quebrando as autoridades. Depois ainda, veja que eu coloquei mais um. Essa eu creio que você precisa levar para a sua vida. Jeú e Jezabel. Essa é muito forte. Como a palavra que o Senhor deu para o meu esposo trazer para um líder que estava em franca derrocada, e esse líder, depois que meu esposo falou a palavra para ele, ele falou assim: você é um moleque, seu pirralho. E desconsiderou toda a palavra que o Senhor tinha dado para o meu esposo. Foi um dia de extremo constrangimento para nós, mas saímos de lá em paz, porque aquela palavra era verdadeira. Porque ele falou para aquele homem, ele falou assim: você é um monstro. Sabe quando a pessoa fala assim: ah, fulano é um monstro sagrado, né? Meu filho fala muito isso. Ah, o Messi é um monstro sagrado. É porque a pessoa verdadeiramente sabe fazer aquilo que Deus a designou para fazer. E meu esposo trouxe e falou assim: isso que você prega, isso que você faz, verdadeiramente é tremendo, só que você não está tendo essa manifestação para você mesmo. E você está caindo em pecado. Você é como Jeú. Você se levantou para destruir Acabe, a descendência de Acabe. Você se levantou para ajudar a gente a sair da carnalidade. Só que você não está executando isso sobre a sua vida. Veja bem, amados, Jeú, ele chegou diante de Jezabel, ela toda enfeitada, toda maravilhosa, saiu, ficou até na janela. E aí o que aconteceu? Ele olhou assim, tinha alguns eunucos ao redor dela e falou para eles assim: quem é por mim? Quem vai me ajudar a destruir essa maldita? E aqueles eunucos a jogaram para baixo. Veja bem, amados, quem destrói Jezabel são os reis, são os que têm posição de autoridade governamental, porque ela é rainha, amém? Não entre para lutar contra Jezabel para fazer determinadas coisas, porque nós podemos nos prender nela. E nós, como eunucos do Deus vivo, dentro do patamar, do lugar, da jurisdição de autoridade que Deus colocou nas nossas vidas, nós podemos chegar com a verdade. Porque é isso que o eunuco faz. O eunuco é só o amigo do noivo. Então ele opera contra as falsas noivas, contra as falsas rainhas. E eles, com a verdade, as derrubam do seu posto. Só que ela caiu lá embaixo. E quando ela caiu, Jeú passou por cima dela com seus carros de guerra. E o sangue daquela mulher, que ele mesmo intitulou como maldita, o que aconteceu? Pegou, respingou, amados, na parede e nos cavalos do próprio Jeú. Deus fala que cavalo é força, é ministério, é guerra. E paredes são estruturas que protegem um lugar. O sangue dela continuou clamando as suas maldições. Observe que a vida está no sangue. E Jeú não se atentou para isso. Como aquele pastor que na época meu esposo foi falar para ele, ele falou: você fez como Jeú. Você não limpou o sangue desse demônio que veio contra você, desse principado que veio contra você, e agora ele está evocando contra você os poderes malignos. Então, amados, nós precisamos começar e terminar. Não deixe vestígio nas mãos de Satanás. Não deixe nenhuma unha. Moisés falou: nenhuma unha ficará. Nós precisamos entender que vamos até o final contra os nossos adversários. Por isso, quando falamos de Deuteronômio 7, nós falamos: vá até o fundamento. Comece pela regência e vá até o fundamento. Onde fundamentou a regência que está sobre as nossas vidas, para que possamos fazer uma obra completa. Amém? Então, entre pela porta da identificação, da denúncia, mas vá até o final. Em nome de Jesus. Vai falar? Essa parte da Rainha Esther é um erro que muitas vezes a gente incorre porque nós ficamos muito vislumbrados com Meu Deus. o glamour do título, o glamour da posição que nós assumimos, quem nós somos agora. Meu Deus. Se a gente pegar a história dessa menina, ela foi colocada ali, indicada pelo tio para ir lá naquele concurso de Miss para rainha. E ela, então, achou graça diante dos olhos daquele que preparavam tudo, e ela ganha isso daí, ela se torna rainha. E chega um momento da sua caminhada, tá tudo bem, ela tá lá no palácio, ela é a rainha, tá tranquila, e Mordecai continua lá fora fazendo o papel dele. E chega um dia que Mordecai rasga suas vestes, vai para o pano de saco, e ela recebe essa informação. E ela toma uma atitude
que parece uma boa atitude. Ela manda roupas para ele, ela manda, fala assim, Tó, vai lá. Ele fala assim para ela, cara, eu não quero roupa, eu quero que você tire a sua. Eu É, quero que você se dispa da rainha Esther e entre na batalha comigo, acerta a tua vida. E quando ele fala isso para ela, ela responde assim, fala assim, ah, não vai dar para fazer nada. é, Infelizmente, faz muito tempo que o rei não me chama à presença dele, e se eu entrar lá, e se eu entrar na presença dele sem ser convidada, ele pode não estender o cetro, eu posso morrer. Então, infelizmente, não vai dar para fazer nada. O que que ela estava falando? Eu tô tranquila. Eu sou rainha, estou aqui dentro, protegida, estou sem problema nenhum. Só que aí chega um recado para ela, fala assim, ó, não pense você que por estar aí dentro do palácio, por ter um título, por ser rainha, que você está guardada. Se você não se posicionar, se você não tirar suas vestes de rainha e for para humilhação, for para o jejum, for buscar a Deus e for interceder pelo povo, de algum lugar Deus trará livramento para nós. Quanto a você e a sua casa, aí a coisa vai complicar para o seu lado. Aí ela leva um choque de realidade. O tio dela traz ela de volta. Aquele homem pega e tira a pompa do título. Ele remove aquela capa de proteção que o título dá, que o holofote dá. Ah, não, estou aqui, estou no holofote, estou protegido. Não estamos protegidos. Muito pelo contrário, estamos muito expostos. E é necessário arriscarmos a nossa vida, sim, para cumprir aquilo que Deus tem planejado nas nossas vidas. Ela não foi lá para ser rainha, para comer bem, se vestir bem, ter título, ganhar honrarias, sim, ser a mulher mais bonita, mais cheirosa, mais escolhida. Não tinha nada disso. O propósito dela, ela estava totalmente equivocada pelo motivo real da presença dela dentro do palácio. Deus tinha um propósito naquela mulher lá dentro para interceder por um povo, porque Deus sabia que as coisas iam se complicar. Então, esse lugar que nós estamos ocupando não é para holofote, não sim, é para ser bonitinho, não sim, é para ter um título e daqui a pouco começa a acontecer alguma coisa e fala assim: ah, não posso fazer nada. Vê o que vocês fazem aí, porque para mim está difícil. Então, é, essa situação de aparência, de conforto, de estarmos guardados, é exatamente aquilo que nós falamos no começo. Tinha um título sobre ela: Posso ajudar? E ela até manifesta uma ajuda externa, manda uma roupa. Ah, o que está acontecendo com Mordecai? Eu quero me envolver, mas quando chegou o negócio que ela precisava realmente ser tratada no caráter dela e se posicionar, ela argumenta. sim, Ela levanta um argumento que é um argumento plausível, é algo que era verdadeiro. Se entrasse e o rei cismasse de não estender aquele cetro, morria e acabou. Só que vai ter um momento na minha vida e na tua vida que nós vamos ter que decidir, nós vamos ter que partir para cima. Se morrer, morrermos. Como aqueles leprosos que falaram lá. Nós já estamos aqui mesmo, nós vamos morrer de fome. E nós vamos lá, e eles entraram num acampamento, num lugar lá, e começaram a pegar as coisas, comer, e depois foram lá e falaram para o povo, e se cumpriu uma palavra que o profeta tinha trazido, enfim, eles arriscaram a vida deles e trouxeram comida para um povo, e sim, eles eram leprosos, é verdade, Jesus. eles eram imundos. Então, de repente, você fala assim, mas o que Deus vai fazer através da minha vida? Quem eu sou? Talvez É, você seja um leproso hoje, aos olhos de muitos. Talvez eu seja só um leproso que estou aqui, fala, cara, o que esse cara vai fazer? Se eu me é, posicionar, eu vou comer e vou poder dar alimento. é verdade, Agora, se eu não me posicionar, eu vou morrer de fome. E verdade, outros que iriam comer através da minha vida também morrerão. verdade. Esther não estava entendendo isso. Não era um problema dela morrer. Ela estava preocupada com a vida dela, mas ela iria morrer de qualquer jeito. Quando a gente não se posiciona dentro do nosso chamado, nós vamos morrer. Sim, Ficou bem clara a orientação para ele, dele para ela. Assim, se você não se posicionar, você vai morrer de qualquer jeito. Então é melhor você arriscar a sua vida agora e tentar resgatar isso aí, transformar por você e por nós, do que você morrer sozinha. Porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que é bem maior que você, que esse rei, que esse reinado, e que tudo isso vai trazer livramento. sim, Mas você não fica com essa casca de posso ajudar e não faz nada. Ou ajudar do seu jeito. A tua ajuda não me interessa. Você vai entrar na causa ou não? sim, Você vai interceder diante do rei ou não? Nós precisamos de você agora. Foi para isso que você foi colocado aí. E aí vai ser uma questão de decisão. Porque aí nós vamos ter que ser tratados no caráter. Aí vai chegar um ponto que é exatamente o que aconteceu com meu pai. Eu não quero me justificar da minha derrocada, de fechar minha igreja e tal, mas perder aquele pai vivo, quando eu vi aquele homem morto, mas vivo, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. De ver um pai vivo, morto. meu Deus, Quando enterrou meu pai,
Nem sei se eu já falei isso aqui. Já. Mas vou falar de novo. Quando eu enterrei o meu pai, ele estava morto. Morto, 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 morto. Geladinho. Eu bati na testa dele assim e falei, Nerção, acabou, hein? Enterramos. Beleza. Foi triste? Bastante. Deus me consolou? Bastante. Foi uma bênção, foi tudo bem, tranquilo, meu pai acabou. Agora lá o meu pai espiritual, ele estava vivo, mas estava morto. E aí arrebentou com a minha vida, porque eu perdi totalmente o esquema. E eu não busquei outro pai, eu não busquei outra saída, fiquei esperando, esperando, esperando até que o barco afundou. Então, para isso, Esther foi levantada. Então você tem um propósito, você não está aí à toa. Sim, Esse lugar, mas eu não sou nada. O leproso também não era nada, tinha que viver isolado, tinha que gritar imundo, não tinha cura, mas ele trouxe comida é, para cumprir uma profecia de Deus. é Foi ele verdade. que achou a comida. Aleluia, Então, nesse nada que você é, nesse nada que eu sou, alguma coisa dá para a gente fazer, se a aleluia. gente estiver disposto a morrer. O negócio é uma transformação de caráter. Cara, eu vou morrer para isso aqui. E é É, decisão, irmão. Não adianta a gente falar assim, não, vai vir uma palavra libertadora. Não, tudo bem. Nós estamos ensinando e crendo que é totalmente necessário que nós levemos as pessoas a um ponto de estar livre para decidir. sim, Só que o problema é que muitas vezes nós estamos livres para decidir e decidimos errado. Estamos livres para decidir e ainda decidimos contra os propósitos e as coisas que Deus tem. verdade, Porque aí entra o caráter, é aí verdade. entra o orgulho, entra a soberba, entra a independência de Deus, Sim, entra o tal do coração duro. Eu não quero. Mas você está livre para decidir, eu não quero. Mas você vai morrer, eu morro. Mas você vai pagar um preço, eu pago. sim, Acabou. Isso é caráter. Isso daí ninguém vai tocar. Isso aí é uma coisa que você vai ter que querer se tratar por sim, Deus. Querer uma mudança real. Então, o que foi trazido de palavra, de direção para esse irmão lá, para esse pastor, para esse pai espiritual, é absurdo. verdade, Só que também tinha uns tapinhas nas costas. verdade. Também tinha alguém assinado embaixo, porque ele já tinha um espírito de manipulação lançado muito grande. Meu Armou-se Deus. uma estrutura muito bem armada. Então, ele conseguiu rachar. Ele conseguiu dividir. Assim, olha aqui, ó, ele mostrava os argumentos. Ele foi na internet, expôs a esposa dele, chamou de cobra, falou que era. Então, ele contaminou muita gente. E aí, quando ele foi dar o bote final, ele tinha um bom povo atrás dele ainda, Sim. que agora já quase tudo acabou. E graças a Deus que ninguém siga ele, Até ele se até converter. ele se acertar na vida, porque se ele se acertar, ele é um monstro mesmo. Verdade, A Jesus. pegada dele é pesada, mas simplesmente não quis se deixar tratar. Preferiu achar que aquilo que ele tinha na carne era melhor do que o que ele tinha no espírito. Esther estava falando assim, aquela resposta dela era o que ela tinha na carne. Ó, o que eu tenho aqui na minha natureza normal, no meu reino, que eu vejo, eu vou morrer, então não vai dar para entrar. E aquele homem falou para ela, viu, dá para você levantar os teus olhos e ver que você pertence a outro reino? É, Que se você se submeter àquele reino e se torna responsável por esse, dá para você pôr o pé na estrada porque a batata está assando? E aí então Deus vai começar a operar na minha vida e na tua vida, e nós aleluia. vamos conseguir aí ver as coisas mudando. Caráter. O pastor Alejandro Bulhões uma vez falou: 99% dos nossos problemas é caráter. É, O pastor Éder não tem falado outra coisa, caráter. Vai acertar a tua vida. As pessoas chegam até mim, tem problema aqui, problema aqui, problema aqui. Eu não estou tratando o problema. Eu estou tratando pessoas. Ele tem falado isso direto. Trate sim, pessoas, porque o problema está na nossa vida, não está no problema. Nosso problema não é financeiro. Nosso problema não é emoção. Nosso problema é caráter. é, Jesus. Se nós acertarmos o caráter, nós vamos aplicar os princípios. Se nós aplicarmos os princípios, as respostas virão. É Sim, uma coisa muito lógica, mas que nós não conseguimos fazer. Deus está nos resgatando realmente para o projeto original. Porque Adão, imagina, Adão não tinha problema nenhum, ele era 100% Deus, a essência de Deus ali estava nele. Só que quando chega a iniquidade, quando ele recebe uma porção interna do adversário, ali sim, com sorte teu rosto vai ganhar o teu pão, e um monte de problema começou, pânico, medo, ficar doente, chegou a morte, chegou tudo junto. verdade, Deus. Perdeu-se do projeto original. E dentro disso, hoje Jesus veio fazer o quê? Cara, deixa eu te levar de volta. Deixa eu tratar a sua vida e te levar de volta para o projeto original. Deixa eu tratar o seu caráter e te estabelecer de novo naquilo que Deus tem para você. Para com esse negócio de ficar perdido, andando aí do jeito que você quer, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então a nossa restauração é
caráter. Porque se nós voltarmos, nós vamos ter bons princípios para aplicar. E se nós aplicarmos os princípios, as respostas virão. Não Aleluia. tem como dar errado. Então, em nome de Jesus, se deixe tratar no caráter. Se deixe quebrar. Pastor, mas é uma vergonha. Volta atrás. Vergonha é o que nós estamos passando. É verdade. A gente acha que é vergonha se consertar. Vergonha nós estamos passando quando nós estamos fora. O diabo consegue inverter isso dentro de nós. Ah, vou passar uma vergonha agora. Se eu retroceder, se eu chegar lá, vou abrir a igreja em Duartina de novo. O que que vão falar de mim? Já fui excluído de uma. O outro pastor virou gay. Já abri a outra, já fechei. Agora eu vou abrir de novo, a quarta vez. Que vergonha. Vergonha era estar com a porta fechada. Sim, Vergonha era estar no meu orgulho e falar, não quero nem saber de gente, de igreja. Cada um que se vire com seus problemas, que morram para lá e eu morro para cá. Isso é vergonha. Quando é tratado o caráter, não interessa se vão falar de mim, se vão falar bem, se vão falar mal, se vão puxar toda a minha trajetória. Eu quero saber o que Deus está fazendo na minha vida agora. Então eu abri a porta e acabou. sim, Quem quiser entrar pela porta, tá aí. Quem quiser comer do nosso ministério, amém. Ah, eu não quero comer do seu ministério. Amém também. Que Deus abençoe que come em outro lugar, mas eu estou resolvido por dentro, eu estou fazendo aleluia. a minha parte, estou sarado. Agora, as pessoas que quiserem comer, comam, as pessoas que não quiserem comer, não comam. Eu só sei que a vergonha era a porta fechada, Sim, não a marcha ré. A marcha ré é a libertação. sim, Voltar para aquilo que Deus tem para você é a libertação. sim, Vergonha que você está passando agora. sim. Então volta, se acerta, recomeça. É ministério, é no casamento, é em relacionamento, não sei que área, mas volta. Não vai ser vergonha, vai ser bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Então, amados, voltando aqui um pouquinho, eu quero colocar agora o próximo ponto que nós temos. Olha, eu coloquei aqui tribunais. Não temos um pouco de literatura sobre isso, mas eu, sinceramente, queridos, eu não quero encher assim a nossa cabeça com tantos livros. Ah, então, por exemplo, tem um rapaz chamado Robert Henderson, que ele tem uma literatura muito boa a respeito de tribunais, como entrar nos tribunais, o que faremos nos tribunais. Temos lá um outro livro que chama Orações Perigosas, né, que ali traz para destruição de altares uma porção de material, uma porção de literatura que nos ajudaria muito. Mas, às vezes, nós vamos correndo, que nem eu era muito assim, eu como disso, como aquilo, como aquilo, como aquilo, como aquilo, mas houve um tempo para isso na minha vida. Agora o Senhor me centralizou. Então, eu não vou mais atrás daquilo que a minha mente quer, eu vou atrás daquilo que o Senhor me indica. Então, verdadeiramente tem dado certo. Aí eu percebo que quando eu abro, sim, sim, irmã Silvia. Sim, eu comprei, na verdade, eu era naquela livraria Sete Montes, não é? E aí eu comprei o último exemplar. Deus me abençoou, ele sabia da necessidade, né, da minha vida em relação a esse livro. É isso que eu estou falando. Havia uma necessidade e eu entrei e comprei o último exemplar, amados. Olha que coisa tremenda Deus preparou para mim. Eu tenho esse livro até hoje. Então, são coisas. é, eu vou ter que ver, irmã Luiz. Eu sei que fala a respeito de cortes celestiais. Então, é um livro que fala dos tribunais, das cortes celestiais. Isso existe? Está na Bíblia? É bíblico? Sim, é bíblico. A palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 43, fala: entra comigo em juízo, para que possa justificar-te. Como você entra comigo em juízo? Onde nós vamos poder executar juízo? É diante de um tribunal. A palavra de Deus, no livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai falar: olha, deixa eu ver se eu anotei aqui, para eu, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E isso apresenta os teus argumentos, olha que coisa, apresenta a lei. Você acha que o adversário tem alguma chance? Ah, meu Deus. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o advogado, ele trabalha onde? Isso, chama, o livro chama Operando nas Cortes Celestiais, não é? Tem outros livros mesmo da autoria dele, as testemunhas. Então, é muito tremendo o livro. Aí depois ele fala: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E onde o advogado trabalha? Se não num tribunal. O advogado ele tem que entrar com seus argumentos, ele é um advogado de defesa. E tanto ele é um advogado de defesa que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é a cobertura dos nossos pecados e aquele que tira o pecado. Ele tem essa propriedade. Então, sim, os tribunais é da parte de Deus. Mas como vamos entrar nesse tribunal?
Será que eu posso entrar no tribunal pelo Brasil? Será que eu posso entrar no tribunal pelo meu estado? Eu tenho essa autoridade? Pela minha cidade eu posso entrar no tribunal? O que eu posso fazer pela alma da minha cidade? Eu posso fazer sozinho? Eu e meu esposo, só nós dois como pastores? Será que eu posso fazer? Então, é bom que eu saiba dos instrumentos de guerra. Nós estamos fazendo esse curso justamente para isso. Por isso eu falei, vamos entrar em batalha espiritual em si. Daquilo que temos. Temos renúncia, temos o arrependimento, temos as pautas. Agora, observa, se eu pego uma pauta, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui porque eu quero me desligar dessas manifestações do trono de Ateneia. Não sabemos nem o que Ateneia faz. Só uma questão de nome. Não temos entendimento daquilo. E às vezes nem gastamos tempo em saber do que Deus está falando conosco em relação a Ateneia. Ateneia é um espírito maligno que trabalha através da sabedoria caída. E ela é a sabedoria intelectual, raciocínio, não é? É ela que ajuda a parte grega, romana, juntamente com outro tipo de trono chamado Zeus. Então, amados, nós depois eu leio tudo que você está falando, irmã, vai escrevendo aí. Então, nós temos que entender o que é que Deus está falando comigo, o que eu tenho de ver com isso. Por exemplo, na minha casa havia um demônio chamado Maria Padilha. E antes o senhor falou para mim, eu estava orando aqui, aí eu fui lá para minha cozinha, e o senhor falou, repreenda Maria Padilha. Eu repreendi, mas eu não sabia do que se tratava. Eu simplesmente obedeci ao comando do Senhor. Depois eu fui pesquisar e saber do que se tratava, aquele tipo de demônio, aquela pombagira, Maria Padilha. E aí eu fui estudando, aí eu pude ver que verdadeiramente as características daquele demônio que Deus havia me mandado repreender, ela estava dentro da minha casa. Não era simplesmente um demônio de prostituição, de sexualidade, mas é um demônio de perpetuar ligações amorosas ilegítimas. Porque ela era amante, se você for pegar a história, ela era amante de um determinado rei lá da Espanha, e ela queria tomar o lugar da rainha. E, inclusive, a rainha morreu, e a história fala que era por conta das magias dela, não é? E ela se perpetuou como amante. Aí levantaram uma estátua dela e daquele regente, ficaram um de frente para o outro. Então, a carnalidade não consegue morrer. Você fica presa aqui. Eu olho para o meu esposo e só vejo o Alexandre carnal. E ele olha para mim e só vê uma Fátima carnal. Não conseguimos desfrutar do novo nascimento que Deus deu para mim e para o meu esposo. Entende do que eu estou falando? Mas para isso eu precisei ter entendimento. Então, amados, nós estamos falando de algo um pouco mais profundo, de termos o esqueleto de uma batalha espiritual. Nós estamos falando de dependência, de amor, de fé, de humildade, de sabermos para quem nós vamos olhar diante da batalha. Não é simplesmente pegarmos um manual de batalha, existem muitos manuais, eu tenho aqui o manual da pastora Tânia Tereza, que me deram de presente, glória a Deus por isso. Tenho um outro manual que chegou e me ajudou muito a respeito do aborto, como libertar os cativos. Ali existe uma variedade de autores, cada um tratando de uma movimentação maligna, não é? Maldições hereditárias, os traumas dos acidentes, cada um trazendo uma parte. Mas para quê? Para sair dos cativeiros da homossexualidade, cada um trazendo algo ali da sua própria experiência, da magia, do voodoo. Muito bom, muito bom. Mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus para puxar essas ferramentas, não vai acontecer nada. Eu vou estar como manual ambulante andando, sabendo muitas coisas, mas sem nenhuma dependência de Deus. Então, amados, o Senhor está procurando mais os dependentes do que os informados. Isso não quer dizer que você não deva se informar, muito pelo contrário, eu te incentivo, se informe, busque a Deus, leia os evangelhos, pega os evangelhos onde você vê Cristo manifestando libertação e cura. Vá entender ali os princípios que Jesus está usando. Veja bem, amados, que eu coloquei aqui, que Jesus ele chegou diante de um cego, ele deve ter olhado para aquele cego e perguntado, o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou isso? E às vezes, para o nosso libertando, nós vamos precisar perguntar isso para ele, o que você quer que Jesus te faça? Com certeza ele não vai responder como ceguinho, eu quero que o senhor compre para mim um cão-guia. Não é isso, uma bengala nova, não é isso. Mas nós vamos precisar entender, amados, que aquela pessoa será responsável a partir daquele momento de usar as suas próprias faculdades, de enxergar para cuidar da sua própria vida. Será que ela está preparada? Você tem certeza que você quer que eu faça esse milagre na sua vida? Você quer enxergar ou você quer continuar cego? Era isso que Deus estava falando para ele. E nós, como libertadores, precisaremos ter esse tipo de entendimento, porque às vezes a pessoa não quer sair daquele lugar, está confortável para ela.
Ah, mas ela está em cativeiro, está em dor. Deixe ela decidir. Esteja seguro que houve um momento de lucidez que ela pode decidir. Então, deixe com ela, não a force. Amados, eu auxiliei numa libertação de um jovem que ele não queria sair dos lugares de prisão. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Um dia, esse jovem chegou, estava junto com a namorada, e ele ficou preso numa região de morte, porque ele jogava um determinado joguinho, o Deus da Guerra, uma coisa assim, e God of War chama. E ele ficou preso numa dimensão de morte, ele desmaiou, entre aspas, na nossa frente, e eu e a namorada dele não sabíamos o que fazer, eu tinha alguns princípios, é o que eu estou falando. Eu queria, deixa vir na minha mão, que eu resolvo, mas eu não sabia nem do que eu estava falando. E chegou na hora, e Deus, por pura misericórdia, falou: ele está preso nesse lugar assim, assim. E eu entrei com aquela voz de comando, por misericórdia do Senhor, e ele verdadeiramente saiu daquele lugar. Mas, na verdade, ele não queria se arrepender dos seus caminhos de prostituições, dos seus caminhos de violência. Ele não queria. Então, é disso que Deus está falando. Você vai se preparar para a guerra? Prepare-se para a guerra para saber que eu sou um Deus multiforme. Não fique preso na sua caixinha de sapato, porque você não sabe nada. É bom que tenhamos isso dentro de nós. Ah, imagina, pastora, você falar que o fulano não sabe nada, veja, ele é expert no assunto. É, mas se ele não depender do Espírito Santo de Deus, a sabedoria, a sapiência dele, ou a expertise dele, não vai adiantar nada. Porque o Espírito Santo, ele trabalha cada pessoa de um jeito, cada cidade de um jeito. Deus não está precisando do sabe-tudo, Deus está precisando dos dependentes, que conheçam o máximo de coisas que puderem. A sabedoria, amados, não vai nos atrapalhar, desde que nós não nos apeguemos nela. A palavra de Deus diz que o saber ensoberbece, o amor constrói. Amém? Pode falar, amor. Essa parte do cego, o que você quer que eu te faça? Teve um caso aqui na nossa cidade de uma pessoa sofreu um acidente e ela ficou pelo INSS recebendo. Meu Deus. E aí o que acontecia? Quando chegava a época da perícia, tinha um jeito lá que ela fazia com o braço inchava, dobrava de tamanho. Então, quando chegava um dia antes da perícia, ela fazia, não sei se ficava, não sei se deitava em cima, não sei como é que é, aquele braço inchava, aí ela punha a tipóia e ia para o INSS fazer a perícia. E pegava mais 2, 3 meses de licença. Aí voltava, desinchava, voltava a vida normal, recebendo, chegava no tempo e ela ficou 1 ano e pouco recebendo esse benefício, porque ela não queria ser curada. Ela queria ter ali a garantia da sobrevivência dela sem ela fazer nada. Ela se achava, eu sou esperta. E é crente, estava dentro da igreja. Então, muitas vezes, o que Jesus está falando assim, viu, você vai começar a enxergar cego, alguém sempre vai ter uma misericórdia aí para com a tua vida. Você vai continuar sobrevivendo. Você é cego, mas você não morreu até agora. Mas se você passar a enxergar, você vai ter que gerar a sua subsistência. Você está afim de encarar isso aí? Então, a irmã, na verdade, ela não queria cura, porque ela queria dormir até a hora que ela queria, até a hora que ela quisesse, tocar a vida dela, e chegar o dia lá, o INSS pagava o salário dela. Então, olha o ponto que chega a pessoa querer ficar enferma, por já, na verdade, um tipo de coisa que inchava, tinha algum problema, porque para inchar tinha que ter algum problema, mas era um problema que era passível de cura. Ela forçava a doença, ela clamava pela doença. E aquela casa foi depois acometida por um espírito de doença. Ela, o marido, direto os caras doentes. Até que um dia eles foram lá libertos, foram pela cura, e hoje eu não sei como é que eles estão nessa área aí. Mas o fato é que eles queriam aquilo. Eles buscavam aquilo porque achavam importante, eles cultuavam a doença, porque trazia lucro para eles. Um lucro fácil, porque ela trabalhava, depois ela fazia outra renda e pegava do INSS também. Então é muito sério essa responsabilidade. Você está afim mesmo disso? Vai ter um preço. Então nós vamos ter que decidir se nós vamos entrar nisso de verdade ou ficarmos aí comendo do governo, né? Dependendo do governo. Tem gente fazendo isso com igreja, tem gente fazendo isso com irmãos, tem gente fazendo isso em todos os lugares aí para tirar algum tipo de benefício. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Amém? Amém. Então, amados, observa a seriedade disso. Que é como nós falamos, aí a pessoa entra com um arrependimento raso diante do Senhor em relação a esse engano que ela produziu. Ela produziu para a próxima geração, não é? E aí, amados, aqui essa parte de tribunais, não é? Como eu disse, eu tenho um pouco de material
E se alguém se interessar, não vou postar, amados. Se alguém se interessar, me chame no privado, que aí a gente envia o material, amém? Porque justamente não quero, às vezes, trazer aquele monte de coisa ali, e aquelas pessoas pegam e depois não sabem nem o que fazer. Então, tenha um comando de Deus, não fique lendo qualquer coisa. Ai, agora eu vou ler esse, agora eu vou aqui. Espere, deixa o Senhor te dar comando. O Senhor sabe o que material você vai precisar. É Ele que está formando você como libertador, como intercessor. É o Senhor que está te formando. Então, às vezes, a gente quer ir para uma coisa, meu Deus, que nem eu tenho um monte de livro aqui, conforme vai chegando, eu vou pondo, 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 aí de repente eu não sabia nem o que ler, foi me dando uma angústia, uma angústia, uma angústia. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou, olha, você é profeta trabalhando para estar encostado. Sim, é verdade. Você traz pavor a gente mesmo, porque pensa que está usando de esperteza, não é? E o Senhor não compactou com isso. Então, amados, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aquela angústia, o Senhor falou, você está sem direção. Foi isso que eu preparei para você. Espere, eu vou te dar comando. E aí, o Senhor me deu comando a respeito daquilo que eu deveria ler. E o que eu li verdadeiramente abriu os meus olhos espirituais. Não li nem o livro inteiro, eu li só um pedaço, uma apostila. Aquilo despertou o meu espírito de uma maneira tremenda. Não deixe Deus te edificar. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir, não é? Não fique ocupado com tantas coisas, preocupado que nem Marta. Vá para Maria. Fique lá, Senhor, o que o Senhor vai querer fazer? Aquilo que nós falamos a respeito. Então, irmã Silvia, eu creio que no momento certo o Senhor vai puxar as informações, amém? Em nome de Jesus vai dar bom, não é? Então, eu estava falando com Deus a respeito de que o que verdadeiramente o Senhor quer para as nossas vidas, como que é que eu vou trabalhar, e eu fui me informando, como a irmã Silvia está falando, a respeito daquilo, eu tenho tanta informação. No momento certo, Deus vai pegar todas essas informações e vai te dar um direcionamento. Mas, na verdade, amado, nós andamos sem aquilo que Deus quer. Ele quer que a gente se transforme em Maria, verdadeiramente. O que eu estava falando é muito sério em relação a falarmos, Deus, sem ti eu nada posso fazer. Mas seja sincero agora, faça um check-up. O que você faz com Deus? O que você permite Deus te ajudar a fazer? Os meninos lá de Atos falavam, cooperando conosco o Senhor. Nós somos cooperadores do Senhor. Ele tem essa liberdade de falar para a gente, vai para cá, vai para lá. Esses dias meu esposo fez uma oração e eu fiquei meditando. Ele falou: livra-nos de falarmos para o Senhor vir tomar conta do nosso dia e nós vivermos o nosso dia sem o Senhor. Ele orou mais ou menos isso. E às vezes acontece isso. Senhor, sem ti eu nada posso fazer, mas o que você e eu chamamos Deus para fazer verdadeiramente? Quanto de tempo nós gastamos? Como Jesus, eu vou para onde o dedo do meu pai indica. Onde o dedo do pai está indicando para você e para mim hoje? Então, amados, termos conhecimento das batalhas espirituais é muito bom, mas não podemos deixar de focar uma coisa só. Presta bem atenção nisso. Guarde em nome de Jesus que o Espírito Santo marque isso nas nossas vidas como uma chapa quente. Então, irmã Paulinha, querida, não se cobre, mas deixe no óleo. Também tenho tanto entendimento. Glória a Deus, uma hora Deus vai usar, não é? Você sabia que as coisas que eu estou trazendo aqui são de 2015, 2017? Estavam lá. Tem 2005, 2000. 2005, 2000. E tem coisa que eu só não tenho, porque infelizmente eu perdi o computador e o disquete, que estava tudo gravado. Coisas que o Senhor pôs no meu espírito. Quando formos falar de casados, que a semana que vem, em nome de Jesus, nós vamos falar, e saiba que é uma extensão da intercessão, porque nós vamos aprender a interceder e a ajudar as mulheres, né, e os homens que querem que os seus casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas. Essas ministrações, amados, esses estudos meus são de 2015, não é? Eu tenho um estudo a respeito de Jezabel, que é de 2015 também. Então, são coisas que o Senhor foi colocando na minha vida. Estavam lá, está tudo armazenado no computador. E agora o Senhor achou que devia destampar isso, não é? Então, não fique preocupada. Não fique. Daqui a pouco o Senhor vai trazer. Não, querida, não queima, não, não queime, não queime. Amém? Mas pode ter certeza que se você não tem mais os arquivos, ele ainda vai queimar dentro do teu coração, entende? Os princípios estarão lá. O seu arquivo, ele está vivo diante de Deus, amém? Tenha humildade e fé, e pode ter certeza que na hora certa o Senhor vai puxar e você vai poder reescrever muita coisa. Em nome de Jesus.
Então, e peça para Deus, Senhor, o que for da árvore da vida, faça reviver. E Deus vai fazer isso. Amém? Então, queridos, vamos lá. Batalha espiritual, que eu quero que fique assim muito gravado dentro dos nossos corações. O que é batalha espiritual? É restauração de relacionamento. O que Cristo veio fazer? Ele veio restaurar o relacionamento de Deus com os homens. É de cima para baixo. Ele veio fazer uma oferta. Há um caminho para vocês. Eu vim de lá para cá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando eu desci do céu, eu fui até as profundezas. E eu arranquei e tomei cativo o cativeiro. Eu abri um caminho para vocês se relacionarem novamente, serem incrustados novamente no coração do meu Pai. Eu vim refazer o relacionamento de vocês com Ele e deles com vocês. Dele com vocês. Foi isso que eu vim fazer. Então, o que é batalha espiritual? É devolver o homem no lugar do coração de Deus, dentro do coração de Deus. Isso é batalha espiritual. Nós vamos pelejar contra as trevas, contra os conceitos mundanos, contra Satanás, contra demônios, contra a carne, contra nossa própria alma não conquistada. Vamos batalhar contra os nossos desejos, a soberba da vida, com concupiscência dos olhos, com concupiscência da carne. Batalha espiritual. Voltarmos para Deus. E qual é a outra batalha espiritual que nós temos? Os relacionamentos. Relacionamentos santificados, pacificados, relacionamentos respeitosos, compreensivos, amorosos. Relacionamentos que fazem com que nós olhemos para aquela pessoa e nós nos compadecemos tanto, amado, que nos colocamos no lugar daquelas pessoas e falamos para Deus, Deus, o Senhor, faça alguma coisa. Eu li um livro uma vez, amado, que me impactou. Ele era aquele Smith Wigglesworth, aquele homem que fez muitas ressurreições. E havia uma mulher com câncer terminal e ele não se conformava, aquela mulher estar em câncer terminal. Amém, querida, vá com Deus. Aquele homem, aquela mulher em câncer terminal e esse pregador que já havia ressuscitado tanta gente, ele queria ver aquela mulher. E aí diz que um dia ele chegou e ela gritava de dor e aqueles gritos ultrapassavam os quartos. Não é? Eu creio que naquela época não havia tantas medicações que tiravam tanta dor, né? Que aliviavam. E aquela mulher gritando, gritando. Ele veio, a abraçou e começou a gritar junto com ela, clamando pela intercessão, pela intervenção de Cristo vivo. E aqueles gritos unidos, um de dor e outro de fé e desespero, entre aspas, para que aquela mulher fosse curada, moveu o coração de Deus. E ele fala na palavra, se Deus não me mover, eu movo o coração dele. No livro dele está escrito isso, olha que testemunho tremendo. Havia muita misericórdia no coração daquele homem. E ele entrou naquela batalha para aquela mulher, ela foi curada. Mas ele precisou se expor. Ele precisou entrar no lugar de se abraçar com aquela mulher e falar, tua dor é minha dor e nós não vamos sair até que Deus se mova. E Deus verdadeiramente se moveu, aquela mulher foi livre do câncer. Então, amados, precisamos entender, isso é compaixão. Nós precisamos entrar num lugar onde haja compaixão. No que depender de vós, tenha paz para com todos os homens. Faça paz. Faça paz. Seja pacificador. Dê o primeiro passo. Chame no telefone, ligue. Fale. Fale. Fale da sua fraqueza. Fale da sua fragilidade. Entre na humilhação. Peça para Deus, Senhor, esse é para eu agir como? Esse aí é para você ligar. Esse aqui é para você esperar. Esse aqui é para você orar. Batalha espiritual, amado, não é aprendermos a dar um iá santo no Satanás, não. Ainda que possamos dar. Existe um gestual de guerra tremendo. As coreografias têm gestuais de guerra poderosíssimos. O toque do chofar é um instrumento de guerra, porque ele é a voz de Deus. Então, se ele repicar, é de uma forma. Ele não repicar é de outra. Se for longo, é outra coisa. Os chofares, na presença de Deus, eles fazem coisas tremendas. Tem um chofar, e dependendo, um chofar não, tem uma manifestação de um toque de chofar. É como se ele se juntasse para queimar todo o lixo da batalha espiritual. Amados, olha que recurso maravilhoso, tremendo. Os anjos do Senhor em todas as suas hierarquias, arcanjos, querubins, serafins, não é? Os anjos normais, os anjos de batalha, os escudados de guerra. Mais uma vez, foi até interessante, uma irmã falou assim para mim, pastora, toda vez que eu só vejo a irmã orar, parece que você está no campo de batalha sozinha. Mas parece que há tanta manifestação de Deus, e eu não estou falando isso para minha glória, estou falando do recurso espiritual que Deus dá para nós, que ainda que estejamos sozinhos, nós pensamos que estamos sozinhos, mas Deus está operando a nosso favor. Amados, uma vez eu recebi o testemunho de uma moça que ela foi passar por algumas pessoas que faziam batalha espiritual no tribunal. Ela falou assim para essa irmã, ela falou assim para mim, eu vejo que uma pessoa fez tribunal com você. Ela falou, não, nunca passei. Não fez. Você estava num canto sozinha chorando,
você tinha sido abusada, e essa pessoa entrou e arrancou suas vestes de imundícia por conta do abuso sexual. E assim, foi dando toda a descrição de uma vez que entramos, eu nem sabia que estava entrando no tribunal. É disso que eu estou falando de dependência, não estou falando porque é a minha vida, eu estou falando das experiências que Deus quer dar para mim, para você, não é para mim soberbecer e falar, olha como eu tenho recurso. Não, eu estou falando que Deus tem recurso para você. Eu estou falando, se nós andarmos na dependência de Deus, e toda vez que eu me assentar para ministrar a aula, eu falo, Senhor, eu não posso fazer nada se o Senhor não vier. Toda vez que nós vamos ministrar, pastores, toda vez que vamos ministrar as pessoas, Senhor, se o Senhor não vier, eu não vou conseguir falar nada, fazer nada. Se o Senhor não mostrar o coração dessa pessoa e aquilo que ela precisa, não vai acontecer nada. Ah, mas você já tem algum entendimento? Sim, mas meu entendimento sem o amor de Deus não vai resolver nada. Nossa, mas o apóstolo Éder tem tanto entendimento, sem o amor de Deus não vai resolver nada para ele, nem para o apóstolo Geser, nem para aqueles que estão nos mais altos escalões, amados, de batalha espiritual. Porque batalha espiritual é devolver o coração de filhos ao nosso próprio coração. E como filhos, vamos amar os nossos irmãos. Filhos de Deus que amam os irmãos. Quem nasce de mim, ama o que é nascido de mim. Em João está escrito isso, 1 João. Foi isso que Jesus fez com a nossa batalha espiritual, que às vezes enfeitamos tanto, e nos dispersamos tanto, e nos desviamos tanto da palavra de Deus. E aí Paulo tem que falar lá, olha, tornaram-se inimigos da cruz, porque tiraram a centralidade de Cristo. E a batalha espiritual não vai servir por nada. Ah, eu vejo o anjo tem a espada, não sei que cor, tem não sei o que lá, e não vai adiantar nada, porque o anjo em si mesmo não pode nada, a não ser que ele esteja debaixo do comando do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o general de guerra chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Como igreja, precisamos entender isso, não há outro centro. Não há outra manifestação, porque o Pai falou, eu lhe dou o nome que é acima de todo nome, que se possa referir no presente século e no futuro. Nome diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, ele é o Senhor, não há outro nome. E aí nós vamos entrando por um caminho, amados, que vamos ficando místicos e dependentes do papel. E deixamos o papel falar mais alto que o Espírito Santo de Deus. E vamos matando pessoas. Vamos deixando um rastro de destruição, porque estamos... eu já sei fazer. Sabe nada. Não sabemos nada. Nada. Melhor não saber nada. Amém, amados? E a última coisa que eu quero falar no dia de hoje é... tem algumas coisas para falar, mas já estamos passando o horário. Nós precisamos deixar a palavra de Deus se manifestar, amém? Baraque e Débora. Deus que encheu um lugar e travou na lama os carros de Cícera, de Jabim, que estava no comando ali, como mentor, não é, daquela guerra, e Cícera se viu enrolado porque Deus levantou as águas de Quizion. Quizion quer dizer o enviado. O Espírito Santo levantou as suas águas e os carros ficaram atolados ali, enviou chuva e aquele povo não pôde sair. E Jael executou a obra. Nós vemos Elias e as suas manifestações de fazer um altar sobrenatural cheio de água para vir fogo. Água, pedra, coisas que não... O fogo normalmente, a não ser que seja um fogo tão sobrenatural que faça derreter as pedras. Entenda isso. Depois nós vemos Moisés e o Mar Vermelho, vemos Josué e o Rio Jordão, e vemos Jesus falando anda sobre as águas. Olha que coisa diferente. Aí nós vemos o dinheiro na boca do peixe, nós vemos o guspe a lama, nós vemos saia da aldeia, nós vemos Lázaro saia para fora, nós vemos Jesus falando, menina, eu te digo, levanta-te, nós vemos a orla das vestes. Podemos aprender com quantos manuais quisermos, mas se não dependermos e irmos para onde o dedo do Pai indica, estamos fadados ao fracasso. E a tentarmos engrandecer o nosso nome. Veja bem que Jesus falou assim, aquele que fala de si mesmo busca a glória para si. Não posso falar de mim mesmo, porque senão estarei buscando a glória para mim. Eu tenho que falar de um outro lugar espiritual, onde a voz de Deus ecoe na minha boca e eu libere. Em nome de Jesus. Aí depois, amados, entenda, fruto é o que Deus se alimenta. Dons é o que alimenta as pessoas, as quais Deus coloca no nosso caminho para alimentá-las. Tenha cuidado de não confundir isso. Ah, eu estou alimentando pessoas, não está tudo bem comigo. Tá, não. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Esteja muito seguro que os dons estejam caminhando junto com o fruto do Espírito. Ambos são 9. 9 dons espirituais, 9 gomos de um mesmo fruto do Espírito que nasce no amor. Precisamos entender isso.
Senão nós seremos fadados a, naquele dia, poder o Senhor falar: vocês praticam a iniquidade, vocês não trataram com a iniquidade, vocês manifestaram os sinais, empolgaram as pessoas com os dons de ibope que eu dei para vocês, vocês ensoberbeceram e não viveram aquilo que eu queria que vocês produzissem para me alimentar. Eu sou o Deus que tenho fome. Amados, entenda, Deus está procurando adoradores e não adoração. Quando Jesus falou para aquela samaritana, são esses o que meu pai procura, os adoradores. Não é adoração. Precisamos entender isso. E depois, aqui para encerrar, quando você diz posso ajudar, existem duas formas. Ou você fala posso ajudar e morre pela espada de Deus, você vai negar a si mesmo e caminhar a sua vida e vai ser muito frutífera, porque a semente que está em você, o grão de trigo que está em você, que é você, que sou eu, vai cair no chão e vai morrer. Ou nós podemos morrer também pela espada do inimigo. Saul foi assim. Ele queria morrer, amados. A palavra vinha para ele como uma espada e ele fugia da espada. A palavra vinha como uma espada e ele fugia da espada. Aí o que aconteceu com ele? Ele pegou a própria espada e se matou. Ele preferiu morrer debaixo do poder da sua própria espada do que morrer diante da espada do Deus vivo. Isso é muito sério. Amém, amados? Então, eu creio que é isso. Hoje, amanhã nós vamos encerrar, vamos falar mais algumas coisas e vai dar bom. E aí, na segunda-feira, querendo o Senhor, nós vamos começar a parte do casados e não casados. E entenda que é, como eu disse, já uma extensão da parte de intercessão. Deixa eu ver aqui, ó. Pastora, tive uma visita esse feriado, conversa do dia a dia. Depois que ela se foi, fiquei sem forças, desanimada. Parece que sugou a minha energia. Às vezes acontece, não é isso? Às vezes acontece isso conosco. Existem pessoas que trazem mesmo um espírito de inveja, um espírito vampírico. Então, ore ao Senhor, irmão. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero que a minha energia volte, eu quero me descontaminar desse lugar, desse ambiente espiritual. Às vezes ela entrou com um dadá, um sanguessuga, né? A sanguessuga tem duas filhas, dá. Então, às vezes ela entrou com esse espírito para sugar aquilo que você tem. Então, peça ao Senhor para que Ele, como que eu posso dizer, Ele devolva, né? Mande Satanás devolver, passado pela cruz para a sua vida, em nome de Jesus. E quando for receber pessoas, queridas, sempre blinde a sua casa. Peça para o Senhor: Senhor, a pessoa está vindo, por favor, coloca os teus anjos, não é? Nos portões da minha casa, ajuda que nada que ela venha trazendo de contaminação fique aqui. E o Senhor vai nos dando o entendimento para a peleja do dia a dia. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o pastor Alexandre vai encerrar, vai orar, aí vai ficar na dispensação dele. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa escola, esse ensino. E temos aprendido, ó Pai amado, que se não tivermos a revelação para aquele dia, para aquele momento, não faremos nada, Pai. Senhor. Nós temos uma carga, temos princípios que são imutáveis, é verdade. Sim. Mas o recheio dele, cada dia, é de um jeito. Sim, Pai. Nós precisamos depender do Senhor. Aquele maná, ele era diário, não, e o Senhor não mudou o teu princípio, o teu conceito. Verdade, O Deus. Senhor não quer, ó Pai amado, comidas requentadas, comida de um dia para o outro, mas Verdade. o Senhor quer um relacionamento diário, Verdade. um processamento diário da tua comida, para que realmente nós tenhamos uma comida fresca. Sim. E as vidas precisam de comida fresca, nós precisamos de comida fresca. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a nos acertarmos nesse tipo de pensamento, onde já formamos uma apostila gospel, onde está Sim. tudo ali. Meu Deus. Eu já sei o que fazer em todas as áreas, já sei como proceder, já sei o que aplicar. E não tem dado certo, temos ferido pessoas, temos nos ferido, porque as pessoas passam pelas nossas vidas e saem do mesmo jeito. Sim, Pai. Porque não temos um alimento atual, não temos algo que realmente vá dar de encontro com aquelas manifestações de trevas daquele dia. E nós, por favor, Pai, precisamos ser visitados pelo Senhor, Sim. para que realmente geremos uma comida todos os dias, Sim. para cada situação que se apresentar às nossas vidas. Guarda nossas vidas, nos cobre com o teu sangue. Visita a casa e a vida dessa irmã que foi acometida desse tipo de contaminação. Sim, Pai. Que toda a presença e todo o residual que ficou nessa casa Sim. caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ordenar que todo o resíduo corporal que ficou nos móveis, que ficou nessa casa e que contaminou essa irmã, que ficou no ambiente espiritual da casa dela, que sugou a energia dela e que trouxe esse tipo de abatimento, saia agora em nome de Jesus Cristo.
Eu quero abençoar essa vida, essa casa e que tudo isso que foi sugado Sim, seja agora revertido em nome de em Jesus. nome de E que Jesus. volte a alegria, volte a força, volte o ânimo e que ela esteja no mesmo estado. Sim, Satanás, pega tudo que é teu, que ficou sim, nessa casa, nessa vida, e bata em em retirada em nome nome de de Jesus. Jesus. Demônios destacados, espíritos destacados para contaminar, que se alojaram nesta casa, saiam agora, em nome de Jesus Cristo, e que essa irmã esteja guardada pelo Sim, teu amor, Pai, em nome de Jesus, que ela possa realmente voltar ao seu estado normal, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Glória a Deus, guarda nossas casas, nossas Sim, famílias, nos cobre com teu sangue, nos dá um dia de revelação, de bênção, de dependência, de sim, vitória, de mudança de caráter, de sim, posicionamento sério em Cristo Jesus. sim, Nos ajuda, Pai, precisamos muito da tua presença. sim, meu Em Deus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, Amém. Deus abençoe. quero falar duas coisas rapidamente. Querido, nós que às vezes viemos de grandes ministérios, eu já passei pelo ministério da fulano de tal. Glória a Deus, glória a Deus. Mas querido, às vezes existem coisas, não que aquele ministério não tenha competência, mas talvez eu e você estejamos no momento agora de Deus tocar em algumas caixinhas que estão lá na profundidade do teu coração. Então, se houver alguma coisa que você vá se expor, vá com o coração humilde, por favor. Vá com o coração humilde. Nossa, mas pastora, eu era intercessora lá do Ministério da Fulana. Bam, bam, bam. Glória a Deus. Mas seja humilde. Deixe Deus falar o que está no teu coração. Seja ensinável, como nós falamos a respeito de Jó. Deixa Deus fazer você herdar a terra, não é? Seja humilde, porque Deus quer te dar o reino dos céus. Amém? Outra coisa que Deus me fez lembrar é que título está na outra apostila e eu não lembrei de falar ontem, estou falando hoje, que eu creio que o Espírito me lembrou. Título não tira pecado. Título não encobre pecado. Mas eu sou pastor. Querido, você é homem. Você é descendente de Adão. Tenha cuidado. Não se esconda atrás do título para não passar por uma libertação, por um mapeamento. Não se esconda atrás do lugar que você passou já. Eu tenho muita experiência. Experiência tem Senhor. Ele tem experiência. Com o teu coração e com o meu coração. Se você tiver um coração humilde, Deus mesmo vai te liberar. Ele vai falar: não, o coração da minha filhinha está limpinho, está tudo tranquilo, já tratei tudo glorioso. Mas às vezes tem coisa que. Isso, farda não esconde lepra, não. Não esconde, Deus vê. Por favor, vamos ter o coração quebrantado e humilde na presença do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, esses dois apartes eu creio que era importante. E amanhã eu gostaria de pedir para quem tiver algum testemunho, se quiser já preparar, trazer alguma coisa, algo que seja curto, amém? Mas que seja preciso, objetivo, para que nós possamos encerrar essa escola e vocês falarem, não é? Se houve algum crescimento, se houve alguma mudança na sua vida, ou se você começou a entrar num processo e você já percebeu algo, fique à vontade, aí nós vamos liberar um pouco o microfone para aqueles que quiserem falar, porque eu creio que amanhã vamos encerrar em nome de Jesus e vai dar muito bom, para a glória de Deus. Sim, vamos ver se a gente consegue postar tudo certinho e vai dar bom. Amém? Shalom, shalom. Deus Shalom, até abençoe. amanhã, Deus Até abençoe. amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigada.